A cidade de Passos guarda tantas belezas, tantos momentos, mas há também grandes mistérios que até hoje nos assombram. Hoje vou falar sobre a matança do Fórum, o dia em que as sombras de coronéis e líderes políticos daquela época assombrou a minha cidade. Duarte 890 aqui, editor, lasca a vinheta. O coronelismo e as violências ocorridas na época da Primeira República, de 1889 a 1930, mas precisamente focaliza uma chacina ocorrida no dia 26 de setembro de 1909, nas dependências do Fórum de Passos, no sudoeste mineiro. Nesse episódio conhecido como Matança ou Tocaia do Fórum, foram assassinados os coronéis Neca Medeiros e Juca Miranda, dois líderes políticos locais. O primeiro deles, cujo nome era Manuel Lemos de Medeiros, exercia o cargo de presidente da Câmara e agente executivo, no caso o prefeito. Alguns anos antes, ele havia participado do Diretório Republicano, mas divergências políticas o levaram a participar da fundação de outra legenda, o Partido Lavourista, que tinha como órgão de difusão o jornal Comércio e Lavoura. Impresso em Passos, um terceiro cidadão que estava passando pelo local foi também assassinado, vítima de um tiroteio ocorrido na cena do crime, durante um interrogatório convocado pelo delegado Isidoro Correia de Lima. Um inquérito estava instaurado para investigar outras mortes originadas a partir de um crime passional, envolvendo também rivalidades políticas. O caso ganhou ampla projeção nacional devido aos protestos apresentados no Senado Federal pelo renomado Rui Barbosa, denunciando o possível envolvimento de autoridades mineiras e a urgência de investigar as razões dos crimes. Além dos dois coronéis mortos, uma dezena de outros estavam na lista dos convocados para depor no referido inquérito aberto pelo delegado. Uma cilada foi premeditada para que, ao entrarem na sala existente nos fundos do prédio, os depoentes fossem executados com golpes de machadinha na cabeça, desferindo por um soldado que permanecia escondido em uma outra saleta. Assim que o depoente se sentava à mesa, diante do delegado, o matador se aproximava pelas costas e aplicava os golpes. Assim aconteceu com a primeira vítima, o coronel Neca Medeiros. Seu corpo fora jogado no porão do prédio, através de uma passagem que havia no assoalho. Pelo esquema montado no mesmo local, os corpos das demais vítimas seriam jogados após as sucessivas execuções. Os depoentes foram orientados a comparecerem exatamente na hora marcada e orientados a aguardarem na sala de espera, devendo após o depoimento sair pelas portas do fundo, não devendo estabelecer contato com os outros depoentes. Mas logo chegou a vez do segundo depoente, Juca Miranda. A estratégia premeditada não deu certo. De grande resistência física e homem desconfiado que era, Juca Miranda, antes de receber o primeiro golpe, percebeu a aproximação do agressor, que não conseguiu lhe passar uma corda no pescoço para dar os golpes, como havia feito com a primeira vítima. Houve então uma luta corporal e, mesmo ferido, o coronel conseguiu fugir da sala, aos gritos e correndo, avisando aos seus amigos que se tratava de uma emboscada. Então o tiroteio foi feito quando Juca Medeiros foi morto, bem como a terceira vítima que passava pelo local. O número de vítimas seria bem maior, caso não tivesse ocorrido o imprevisto no segundo depoimento. Nos anos seguintes, que sucederam ao episódio das mortes dos coronéis Neca Medeiros e Juca Miranda, ocorridas no dia 26 de setembro de 1909, na cidade mineira de Passos, a história foi sendo desvelada. Pouco a pouco, as paixões políticas apareceram como sendo as motivações mais expressivas. O delegado Isidoro Correia de Lima chegou à cidade com um plano premeditado para fazer um acerto de contas com os cidadãos vinculados ao então chamado Partido Lavourista.
uma legenda criada no final do século, em outras cidades cujo diretório passense foi organizado nos anos de 1901 a 1903, com o lançamento do jornal Comércio e Lavoura. Essa agremiação estava em franca expansão na época considerada, com forte concentração no Triângulo Mineiro, em oposição ao lendário Partido Republicano Mineiro, o PRM, que elegeu todos os presidentes do estado de Minas Gerais. Nas primeiras décadas do século, o primeiro PRM dividiu com os republicanos paulistas o comando da política do café com leite, esquema montado para se alternarem na presidência da República durante as 3 décadas que precederam a Revolução de 1930. Um dos mentores da organização do Partido Lavourista em Passos, Minas Gerais, legenda oposicionista em relação ao Partido Republicano Mineiro, foi o escritor e combatido jornalista Antônio Celestino, cujo nome está na imprensa nacional como intelectual brilhante e defensor de ideias separatistas do Sudoeste Mineiro. Também no Sudoeste Mineiro, ainda menino, foi morar em Passos, onde estudou as primeiras letras e parte do secundário. Passou alguns anos no Rio de Janeiro, onde trabalhou em jornais de grande circulação. Desde jovem demonstrou grande facilidade em escrever e discursar, sempre se destacando por sua inteligência brilhante e ampla cultura humanista, literária e jurista. Nos documentos analisados, consta ainda que Antônio Celestino atuou como advogado na comarca de Passos. Esse período divulgava as ideias defendidas pelo Partido Lavourista, organizada em Passos no mesmo ano de lançamento do jornal. Mas, logo após o episódio de violência, o combativo jornalista foi aconselhado a deixar a cidade o mais rápido possível, antes que houvesse outra reinvestida, como os mentores dizem. Então, eu acho que a chacina do Fórum foi um dos momentos mais marcantes da história de Passos. E é esquecido de contar como tantas coisas foram esquecidas em escolas. Foi o único caso de milícias designada pelo governador para atacar pessoas da cidade. Foi uma vingança pessoal, pelo que consta a história. E o interessante é que isso aí foi refletido no Rio de Janeiro, quando o Rui Barbosa leu uma carta endereçada das famílias daqui de Passos lá. Então, é interessante, é de se estudar, e a cada dia mais você vê que isso aí está sendo esquecido. Pensa, um tiroteio no meio de uma cidade. Imagina isso nos tempos de hoje. Legal, vamos falar um pouquinho dessa matança do Fórum, né? Matança do Fórum ou tocaia do Fórum. Eu fui estudar um pouquinho, porque né, eu tenho 58 anos, mas sempre desde pequeno eu ouço falar sobre esse assunto, né? Que é um assunto que nós passenses todos conhecemos. Eu me lembro bem, nós tivemos aqui até um filme gravado aqui em Passos, na nossa região, né? Com artistas famosos, passou na Bandeirantes. É um legal, com artistas passenses participando. Me lembro bem do Grilo, né? O professor Grilo participando. Aí eu fui dar uma olhada aqui em datas, nomes, né? E até me surpreendi, porque às vezes todo mundo passa na Coronel Neca Medeiros. Quem foi Neca Medeiros? Neca Medeiros foi um dos que foi assassinado no Fórum, né? Ele era presidente da Câmara e exercia o seu cargo também de prefeito da época. E eles fizeram uma tocaia, né? Fizeram uma tocaia, tanto para o Neca Medeiros quanto para o Juca Miranda. O Neca foi assassinado, deu certinho a tocaia que eles fizeram com ele, mas o Juca Miranda desconfiou, fugiu, mas foi assassinado a tiros, né? Era o coronelismo da época, entre 1989 e 1930. É uma coisa assim lamentável, né? Que a gente não admite mais em tempos atuais, né? Pelos anais das histórias, o fato aconteceu no dia 26 de setembro de 1930, há muitos anos atrás, né? Vamos quase 100 anos atrás, faltando 8 anos para dar 100 anos, né? Tocaia do Fórum deixou a cidade na época em polvorosa, e muitos anos depois se fala muito nesse episódio que aconteceu aqui na cidade de Passos. Edson Celulari foi o artista principal, né, do Chapadão do Bugre. Me lembro, eu era jovem,
acompanhei gravações, os artistas ficaram hospedados no Minas Palace Hotel, e a cidade aqui também ficou muito divulgada nessa época, né? Hoje são outros tempos, outras histórias, mas os anais contam que naquela época eram os coronéis que mandavam mesmo. Neca Medeiros e Juca Miranda foram assassinados. Muitos tiros, muita história, muita coisa que foi inventada também, né? Mas a gente tem como a tocaia do Fórum ou a chacina do Fórum de Passos como uma história triste na história de Passos, que hoje é tão bonita, né? Um abraço para todos vocês.